estamos sujeitos às mesmas quedas, todos nós estamos sujeitos às mesmas falências. Por isso a história de Davi deve se tornar para nós um exemplo para a nossa edificação, e não para que, ao conhecendo ou ao conhecê-la, a gente use dessa história para atirar pedras sobre ele. Porque normalmente quando nós nos deparamos com o pecado de uma pessoa, normalmente quando nós nos deparamos com o pecado principalmente de alguém que está perto de nós, a nossa tendência é usar o pecado dessa pessoa para falar mal dela, para desferir contra ela. Mas a gente se esquece que a gente é tão falho quanto essa pessoa, e que assim como ela caiu, nós também podemos cair. Assim como ela sucumbiu diante da tentação, nós também podemos sucumbir. Portanto, o pecado de Davi não deve se tornar para nós motivo de acusação, né? De olharmos para Davi dizendo: ah, Davi. Como nós fazemos com as pessoas, olharmos para o pecado de alguém e pensarmos: ah, fulano, ah, o Beltrano. A gente deve se lembrar diante do pecado de uma outra pessoa que nós somos tão pecadores quanto ela, e que se a graça e a misericórdia de Deus não nos sustentar, e se nós não andarmos vigilantes a respeito da nossa vida, o futuro que nos espera é o mesmo futuro de Davi ou de qualquer outra pessoa que sucumbiu diante de um pecado. Amém? Então talvez você esteja aqui essa noite vivendo em pecado, e talvez você teme abrir o seu coração para pedir ajuda, porque você tem exatamente esse estigma, esse preconceito que muitas pessoas sofrem diante da igreja porque tem um pecado na sua vida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, meu irmão: não esconda o seu pecado. Abra o seu coração em primeira instância para Deus, mas abra também o seu coração para uma pessoa em posição de liderança que pode auxiliar você, alguém maduro espiritualmente que pode auxiliá-lo a sair desse estado de pecado, para que você possa voltar a caminhar em santidade. Por quê? Porque você não é diferente de ninguém. Todo mundo aqui é pecador, e todos nós estamos sujeitos a cairmos em pecado. Portanto, o pecado de alguém não deve se tornar para nós motivo de acusação, mas de misericórdia. Porque certamente, quando em pecado, o que nós esperamos a respeito do outro é o quê? É o quê, irmãos? Misericórdia. Ninguém espera em pecado, ao pedir ajuda, encontrar condenação. Porque senão nós não procuraríamos ajuda, né? Nós procuraríamos o diabo, né? Satanás, faz o seu papel, fique à vontade. Quando nós procuramos por ajuda, é porque nós estamos procurando por alguém que possa estender as mãos na nossa direção e nos tirar desse lugar de morte, para que sejamos resgatados para o lugar de vida. É isso que diz Tiago. Tiago diz que se você percebe um irmão em pecado e você estende a mão para auxiliá-lo e ele aceita o seu auxílio, você ganhou um irmão. Se ele se recusar, se ele não aceitar, se ele desprezar o auxílio, aí você está isento da responsabilidade sobre a vida dele. Mas caso isso aconteça, que privilégio, que maravilha, né? Você acabou de ganhar um irmão. Então, nós não devemos olhar para o pecado de Davi e pensar: ah, meu Deus, oh, Davi. Não, querido, eu e você estamos tão suscetíveis a essa queda quanto Davi esteve. Amém? O interessante é perceber algo. O texto bíblico diz para mim e para você, nós vimos isso semana passada, que Davi estava vivendo um momento de paz. Você se lembra disso? O Senhor havia dado a Davi descanso a respeito dos seus inimigos. E foi exatamente nesse momento de paz que Davi teve algumas ideias brilhantes. A primeira ideia foi construir um palácio para Deus, e diante dessa ideia de construir um templo, um palácio para Deus, então
um pacto entre o Senhor e Davi foi estabelecido, esse pacto que firmou tanto o nome de Davi, como firmou o povo de Deus na sua terra e firmou o seu reino para sempre. Posteriormente, Davi se lembrou de um pacto, né? A graça que ele recebeu foi a graça que ele compartilhou. Então, uma vez recebendo essa graça, Davi decidiu externar a graça. Ele se lembrou do pacto que havia feito com Saul, lembrou-se do pacto que havia feito com os Jonatas, e assim Davi então decidiu estender bondade para a vida de um homem chamado Mefibosete. E nós vimos que ao estender essa graça para Mefibosete, Davi não está nada mais, nada menos do que expressando a própria bondade que ele havia recebido da parte de Deus, quando o Senhor firmou com ele uma aliança. Amém, irmãos? Mas o texto vai dizer para mim e para você aqui, no capítulo de número 10, venha comigo rapidamente, que Davi tem uma outra ideia de continuar estendendo graça. Capítulo 10, verso 1 diz: algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e o seu filho Hanum foi o seu sucessor. E Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso para comigo. E então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte de seu pai. Então é bem possível que Davi tenha conhecido Hanum no seu tempo de exílio, no tempo que ele estava fugindo da família de Saul, propriamente de Saul. O texto bíblico não vai dizer para nós claramente quando Davi conheceu esse homem, mas é bem possível que tenha sido nesse tempo do exílio. O texto bíblico diz que agora, com a notícia do falecimento do seu pai, Davi então decide expressar bondade para com ele. É bem possível, irmãos, que através do envio desses presentes, por causa do falecimento do pai de Hanum, é isso, né? O texto sagrado diz que é bem possível que Davi estava tentando estabelecer com ele uma aliança política, uma aliança para que eles fossem favorecidos nos trâmites comerciais. Só que o texto diz que a corte desse jovem rei não viu isso com bons olhos, e então decidiram desonrar a comitiva enviada por Davi. O texto diz que aqueles homens que foram enviados por Davi foram tomados, tiveram as suas roupas rasgadas, a sua nudez foi exposta e a sua barba foi arrancada. E o texto diz que quando esses homens voltaram então dessa forma, e Davi teve notícia de que aqueles homens haviam sido desonrados, o texto diz que Davi então os enviou para Jericó para que eles permanecessem naquele lugar até que eles pudessem ser recobrados novamente em honra junto ao povo. Mas preste atenção, diante disso, Davi então ele toma a iniciativa de estabelecer uma guerra, porque os seus homens haviam sido desonrados. Davi então decide entrar em confronto contra os amonitas. Então o Senhor havia dado paz a Davi, porque ele desejou estabelecer uma aliança política por meio da entrega de presentes diante da morte do pai, do rei. Eles não têm um bom sucesso a respeito disso, seus homens são desonrados, e Davi então decide entrar em combate. E na sua primeira iniciativa de combate, Davi vai à guerra e ele obtém vitória. E o texto diz que a guerra prossegue contra os amonitas. Percebe? Deus já havia dado paz a Davi no seu aniversário. Davi está empreendendo uma guerra pela honra dos seus homens. A primeira instância ele vai à guerra, mas no tempo em que os reis iam para a guerra, quando a primavera chega, o texto diz que Davi continua a batalhar a guerra contra os amonitas pela honra dos seus homens, mas agora ele não sobe à guerra. O texto diz que no tempo em que os reis subiam à guerra, Davi decidiu ficar no seu palácio. Então presta atenção, gente. Alguma coisa nesse meio tempo está mudando em Davi. Por quê? Porque, como nós já observamos, em alguns momentos Davi foi mostrando negligências em áreas importantíssimas da sua vida. Exemplo: Davi se mostrou negligente no trato com a sua família. Nós já vimos isso.
Davi foi negligente na sua conversa com Mical. Davi foi negligente na administração da sua casa, porque teve muitas mulheres. Davi foi negligente na administração dos seus filhos, porque os favoreceu de uma forma como eles não deveriam ser favorecidos. Davi também foi negligente por um momento na sua busca pelo Senhor. Nós vimos isso em 1 Samuel, quando Davi decidiu buscar conforto entre os filisteus e negligenciou o seu pacto com Deus e a sua busca com Deus para vivenciar os planos que o rei dos filisteus havia prometido a ele. Mas até esse momento nós não vemos Davi negligenciar o seu ofício de rei. Nós não vemos Davi negligenciar a sua posição diante da nação de Israel. Davi é negligente com a sua família, Davi é negligente com os seus filhos, por um momento ele é negligente no seu relacionamento com Deus, mas a gente percebe a diligência de Davi de conduzir a nação de tal forma que o povo de Deus possa ter um bom rei. Nós vimos a semana passada que ele administra bem a justiça, ele administra bem o direito, ele é organizado quanto à administração do seu império, mas o texto diz que agora Davi está se tornando negligente também a respeito do seu reino. No ano em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar no seu palácio. Perceba, meus irmãos, à medida em que Davi foi abrindo pequenas concessões na sua vida particular, e à medida em que Davi foi abrindo pequenas concessões na sua vida com Deus, outras áreas da sua vida também começaram a ser influenciadas. Até ao extremo, até que a sua ação como rei da nação começou também a ser influenciada pela sua negligência em outras áreas da sua vida. Então preste atenção, querido. Isso aqui não aconteceu do dia para a noite. Isso aqui não aconteceu de uma hora para outra. Davi não acordou um dia e simplesmente disse: hoje eu não vou para a guerra. Ele foi negligenciando outras realidades na sua vida, e porque ele foi abrindo pequenas concessões, isso culminou nessa grande decisão de abrir uma grande concessão. De no momento em que ele deveria estar à guerra, porque era uma guerra que ele estava empreendendo pela honra dos seus homens, ele dizer: eu não vou enviar Joabe para que ele esteja na frente da batalha. Então preste atenção. A gente costuma dizer o seguinte, a gente costuma dizer assim: fulano de tal caiu em pecado. Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Mas posso dizer algo para você? Ninguém cai em pecado. Porque o pecado, irmãos, não é um ato involuntário. Pecado é uma coisa relacionada à vontade. A não ser que você não seja um cristão. Se você não é um cristão, então a sua vontade é escrava do pecado. E o pecado então exerce domínio sobre você, e você então não tem força da parte do Espírito para lutar contra ele. Mas para um cristão, o pecado não é senhor sobre ele. O pecado é sujeito a ele pelo poder do Espírito. Portanto, quando um cristão peca, ele não cai em pecado, ele decide pelo pecado. Aí você pode perguntar: mas por que muitas vezes nós decidimos por erros que afetam a vida social de forma tão gritante? Porque eu não sei se você tem esse entendimento, mas quando um pecado era cometido na nação de Israel, principalmente um pecado que envolvia outras pessoas, duas ofertas precisavam de ser oferecidas: uma oferta para reparar
a realidade do homem com Deus, e outra oferta para reparar a realidade social do homem. Porque todo pecado, gente, ele tem implicação espiritual, vamos dizer assim, não gosto de usar essa expressão, porque fica parecendo, né? Mas todo pecado tem implicação espiritual no sentido de que é um ato contra a pessoa de Deus, mas ele também tem implicações sociais. O problema é que nós, exemplo, o adultério é um pecado que tem implicação social. Por que tem implicação social? Porque ele lesa uma família, ele lesa a sociedade, ele lesa os parâmetros da ética e da moral. Sim ou não? Então, o pecado do adultério, ele não é apenas um pecado contra Deus, ele é um pecado social, ele tem implicações para a sociedade civil. Então, o problema é que nós vamos abrindo pequenas concessões, e essas pequenas concessões vão nos conduzindo a esse lugar em que o que resta para nós é apenas a última decisão das pequenas decisões que nós fomos fazendo durante a nossa história toda. Davi decidiu ficar no seu palácio em função de todas as outras decisões que ele havia tomado. Todas as negligências na sua vida que não foram reparadas, não foram consertadas. O fato de Davi negligenciar a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 17, que o rei não deveria ter muitas mulheres. O fato de Davi negligenciar a criação dos seus filhos, dando a ele privilégios que não deveriam. O fato de Davi negligenciar a busca ao Senhor por um tempo da sua vida, não consultar a Deus, querer fazer aliança com outros reis, quando Deus havia determinado que isso não fosse feito, fez com que Davi se encontrasse nesse lugar. E agora, a única realidade que ele podia experimentar era qual? Aquela que ele havia construído. Então a pessoa não pode dizer assim, eu caí em pecado. Não, você construiu o seu pecado. Você foi construindo o seu caminho até que você chegou num lugar que a última decisão que você precisava tomar era qual? A de pecar. O texto diz que no ano em que os reis iam para a guerra, no tempo em que os reis iam para a guerra, olha que coisa interessante, gente. O tempo diz, no tempo em que a primavera chegou para o reino, a primavera na vida de Davi acabou. Ele decidiu ficar no seu palácio, e o texto diz que numa bela tarde, ele se levantou e foi até a sua sacada. E o texto bíblico diz para mim e para você, que dali Davi estava observando o seu reino. E ao observar o reino, o texto diz que Davi avistou uma mulher que estava a se banhar. Da sacada do seu palácio ele conseguia observá-la. A Bíblia diz para mim e para você que ela era muito bonita. E o texto diz que ela estava a se banhar na frente de todos, porque havia, na frente de todos não, na frente do rei, porque havia acabado o seu ciclo menstrual. Irmãos, o texto acrescenta uma informação aqui muito importante, muito importante. O texto diz que Davi a cobiçou no seu coração. Diga comigo, cobiça. Mais uma vez. Cobiça. Ele cobiçou ela no seu coração. Olha só, gente. Penso eu que Davi não seja o único culpado por esse adultério. Penso eu que Betseba também tem a sua responsabilidade a respeito do adultério. Afinal de contas, irmãos, em primeiro lugar, não era costume das mulheres hebreias, judias, se banharem em um lugar em que a sua nudez poderia ser vista.
Se Betseba estava se banhando de um lugar em que ela poderia ser vista, isso é sinal de que ela queria ser vista. Em segundo lugar, fica claro para nós que Betseba desejava ser vista, porque quando o rei mandou chamá-la, qual foi a sua resposta? Não vou, que absurdo. O que o rei está pensando que eu sou? Foi assim que ela respondeu? Não. Ela foi imediatamente. E presta atenção, irmãos, Davi não precisou coagi-la para se deitar com ela. Eles se deitaram. Gente, o que mostra para nós que aparentemente Betseba desejava tanto aquele ato quanto Davi. Então olha só, ela estava em um lugar em que poderia ser vista, e olha só, ela não poderia ser vista por qualquer homem, ela poderia ser vista pelo próprio rei. Davi tinha aqui aproximadamente 50 anos de idade, irmãos. 50 anos de idade. E ela estava ali então em uma posição que ele poderia enxergá-la, e quando ele a mandou chamar, ela simplesmente foi até ele, se deitou com ele. E o texto diz que quando eles terminaram o seu ato pecaminoso, ela voltou para sua casa e só procurou Davi porque ela descobriu um problema. Qual o problema? Ela estava grávida. Então, de alguma forma, aquele pecado poderia ser descoberto em função da gravidez, e é por essa razão que Betseba procurou Davi. Ela não procurou Davi como alguém que pensava: meu Deus, feri a honra do meu marido me deitando com o rei. Ela não procurou Davi para dizer: como que eu pude fazer isso com o meu marido que estava à guerra e é homem leal a você? Ela procurou Davi dizendo: não, o negócio é o seguinte, o nosso pecado está correndo um grande risco de ser descoberto, porque eu estou grávida, a gente precisa resolver isso. Gente, Davi estava na sacada do seu palácio. A gente já sabe que Davi tinha problema com mulheres, sim ou não? Ele tinha 6 mulheres, quando assumiu o reino em Hebrom e mandou chamar Mical. Quando Davi assumiu o reino unificado, a Bíblia diz que ele ainda se apropriou de mais mulheres. Então, gente, Davi já tinha um problema com isso. E sabe o que parece? Parece para mim, para você, que Davi estava tentando administrar a cobiça do seu coração, possuindo mais mulheres. Quanto mais mulheres ele tivesse, talvez a sua cobiça morreria. Mas presta atenção, irmão, o pecado não mata o pecado só fomenta o pecado. Então tem gente que tenta resolver o seu pecado cometendo outro pecado. Não, vou dar um jeito em um pecado cometendo outro, né? O cara rouba na empresa e ele pensa que a solução daquele pecado é o quê? É a mentira. Mas a mentira não vai resolver o problema do pecado, ela só o aumentará. Porque eu não sei se você está percebendo, claro que você está percebendo, mas é só uma forma de dizer. Mas quanto mais nós negligenciamos o pecado e de fato a sua solução, de acordo com as Sagradas Escrituras, mais nós pecamos e mais o nosso caráter é deformado pelo pecado que estamos cometendo. Davi cobiçou Betseba, e o texto diz que ele procurou ter notícias a respeito dela. Gente, presta atenção. Davi foi alimentando a cobiça dele a um tal ponto que ele se tornou cego por causa dela. Porque todas as outras mulheres que Davi possuiu antes eram solteiras ou viúvas. Mas agora Davi vê Betseba
E ele deseja ela, então, quero ela. Quem é essa mulher? Essa mulher, olha a notícia. Essa mulher é Betseba. Ela é mulher de Urias o Hitita. Então, o seu informante estava mais ou menos dizendo assim para ele: Davi, não mexe com essa mulher, porque essa mulher é mulher casada. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Davi, não se mete com essa mulher, porque essa mulher tem marido. Irmãos, o que Davi fez com essa informação? Ele simplesmente ignorou tudo. Ele colocou tudo a perder, porque ele estava dominado pela sua cobiça. Gente, abra comigo em um texto, por favor. Tiago, capítulo 1, por favor. Enquanto você vai abrindo, é óbvio que a responsabilidade maior pelo adultério está sobre Davi, porque foi ele quem mandou chamá-la, foi ele quem a trouxe, ele a desejou, ele teve toda a ação no sentido de proativo, de fazer com que aquela situação acontecesse. Mas isso não isenta Betseba, que se colocou na situação, tipo assim, tá lá, eis-me aqui. Irmãos, olha o que o texto diz aqui para mim e para você. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado, sendo por esse seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Irmãos, preste atenção. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar com a tentação, gente. Por quê? Porque eu não sei se você percebe, eu vou usar aqui as palavras do Dietrich Bonhoeffer no seu livro Tentação. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que no momento da tentação, o homem insensato, ele pensa que as suas forças estão sendo colocadas à prova. O homem insensato pensa que quando ele está sendo tentado, as suas virtudes estão sendo testadas para que ele saiba o quanto de fato ele é bom. O homem insensato. Ele fala, mas o prudente sabe que no momento da tentação, até as suas melhores virtudes se voltam contra ele. Porque eu não sei se você percebe, mas no momento da tentação, o tentador usa você contra você mesmo. Ele usa até mesmo as nossas boas intenções, boas vontades, e as nossas más intenções e as nossas más vontades contra a gente mesmo. Porque a pessoa que confia demais em si mesmo no ato da tentação e permanece agarrado na sua bondade, pensando que pode resistir ao tentador no momento que está sendo tentado, o que acontece com ela? Ela sucumbe, ela cai. Por quê, irmãos? Porque no ato da tentação,
até as nossas virtudes se voltam contra nós. Os nossos piores desejos são usados contra nós. Eu não sei se você percebe, mas o momento da tentação, conforme diz Dietrich Bonhoeffer, é um momento em que a presença do diabo é mais real para nós do que a presença de Deus. É um momento em que a presença de Satanás parece mais real do que a presença de Deus, e as nossas decisões são mais influenciadas pelas palavras do diabo do que propriamente pelas palavras de Deus. E é muito simples perceber isso. Basta você olhar para o jardim do Éden e você olhar para a tentação do Senhor em Mateus capítulo 4. Satanás estava usando a própria filiação do Senhor contra ele para o conduzir para longe de Deus. Estava dizendo: você não é o filho de Deus. Satanás estava dizendo: vocês não querem ser como Deus para os primeiros pais. E naquele momento em que eles estavam sendo tentados, tanto o próprio Senhor quanto os nossos primeiros pais, naquele momento a presença do diabo parecia para eles mais real do que a presença de Deus. O problema é que nós muitas vezes nós brincamos com esse momento. Nós vamos construindo com as nossas decisões esse lugar em que nós nos tornamos totalmente vulneráveis, e que tudo que nós construímos se volta contra nós, e quando a gente percebe, a gente já está dentro do pecado, e a gente diz: caí em pecado. Não, na verdade você não caiu, preste atenção, existe uma construção para esse ato. Tiago diz que o pecado antes é gerado dentro do seu coração, pela cobiça. Algo dentro de você começa a se inclinar nessa direção, mas o texto diz que essa inclinação, ela então começa a se tornar em ação, ação pecaminosa e ação que leva à morte. Davi se colocou na sua sacada para observar aquela mulher, e o seu coração foi tomado de cobiça. E diante da cobiça, ao invés de Davi fugir para dentro do seu palácio, ao invés de Davi procurar ajuda, ao invés de Davi buscar o Senhor, ao invés de Davi dizer que eu não deveria estar aqui, deixa eu sumir daqui e ir para onde eu deveria estar, o que ele fez? Ele procurou ter notícias da mulher, e ainda que ele soubesse que ela era casada, não tem problema, seu marido estava na guerra, ele a desejava, ela o desejava, e eles então cometeram pecado. E o pecado leva à morte. A morte. Então olha só, irmãos, a gente preocupa muito, nós nos preocupamos muito quando o pecado ele toma já o seu aspecto estético, né? A gente preocupa muito quando o pecado ele se torna visível. Mas antes do pecado se tornar uma ação visível, ele já corroeu o seu coração. Porque você o negligenciou no lugar central da sua vida, que é o coração. Se o pecado toma o coração, se diante da tentação nós entregamos o coração, nós vamos entregar o resto, irmãos, porque quem entrega o coração entrega tudo. O texto diz que Davi cobiçou, e o coração dele foi envolvido naquilo, e depois do coração, todo o seu ser. Todo o seu ser. Então o camarada, preocupa com o pecado lá na frente, mas a nossa preocupação deve ser com o pecado lá na frente de nós. A nossa preocupação deve ser com o pecado dentro do coração. É se o meu coração não está envolvido pelo pecado. Porque presta atenção, ainda que o seu exterior não esteja envolvido, se o seu coração está, para o seu exterior ser envolvido pelo pecado, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, irmão. É só uma questão de tempo. Eu não sei se você percebe,
Mas irmão, o diabo é paciente demais. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Se o nosso coração está envolvido, nós estamos correndo grande perigo. Olha o que Tiago disse. A tentação, ela tem um poder tão grande sobre nós, que ela é capaz de nos arrastar, que ela é capaz de nos seduzir. A gente tem que matar, irmão, o pecado no coração, pela ação do Espírito Santo de Deus, amém? Olha só, deixa eu só contar o exemplo aqui para nós seguirmos em frente. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir o Roberto Botrel pregando lá no culto Cristo Vivo na sede. Vocês tiveram essa oportunidade? Ninguém viu? Ele foi falar sobre cristão casado e a vida sexual, o cristão e o casamento. E ele contou uma história muito interessante e bem esclarecedora. Ele contou o exemplo de um jovem lá da Central, que durante o seu período de namoro, constantemente tinha problemas com a sua namorada no que diz respeito ao contato físico. Eles sempre estavam excedendo, né? Não chegavam a se deitarem, né? a propriamente praticarem o sexo, mas estavam sempre ali, né? na fornicação, estavam sempre ali se abrasando. E aí o Roberto contou que foi essa luta durante o namoro todo, eles noivaram, foi essa luta, e aí eles se casaram. E aí quando eles se casaram, o Roberto pensou, graças a Deus, os meus problemas acabaram, né? Porque agora estão casados, agora pode fazer tudo em todos os azulejos do apartamento, né? Assim, hoje nós não fizemos nesse, então vamos fazer agora, nesse aqui. Só que com 3 meses de casado, a moça procurou o Roberto falando assim, meu marido não me procura para a vida sexual. A Roberto falou assim, peraí, você está brincando comigo? Tem alguma coisa errada, não é possível. Até 4 meses atrás, vocês estavam subindo as paredes, e agora o camarada não te procura, e para piorar, estava viciado em pornografia. Aí o Roberto foi sentar com o camarada e falou assim, meu filho, o que está acontecendo? Qual que é o seu problema? Ele falou, pastor, eu não sei. Tipo, quando a gente tem relação, é muito bom, mas eu não tenho vontade de procurar minha esposa. Se ela me procura, a gente tem, mas se não procura. E eu estou preso na pornografia, não consigo me libertar. E o Roberto ficou ali perdido, orando, falando, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo abriu o entendimento dele, e ele conseguiu entender o que estava por trás do óbvio, né? O que acontecia é que aquele jovem estava alimentando durante o seu período de noivado e namoro a cobiça no seu coração. Ele desejava o sexo por causa daquele modelo sujo, proibido, sabe? Enquanto era proibido, enquanto não era permitido, enquanto era sujo, o coração dele estava muito desejoso daquilo. E ele alimentava esse desejo cada vez que se aproximava da sua namorada. Mas quando eles se casaram e o sexo se tornou puro e legítimo, ele deixou de desejar. Por quê? Porque durante o namoro ele não alimentou o amor, ele alimentou a cobiça. E a cobiça espera o que é sujo, o que é proibido, o que não é lícito. É por isso que ele tinha mais satisfação na pornografia do que com a sua esposa. Por quê? Porque o coração dele estava muito mais interessado por aquilo que era sujo do que por aquilo que era puro. Estava cheio de cobiça. Irmãos, você consegue entender que Davi estava alimentando isso no coração dele, e que talvez por um momento ele pensou que talvez mais uma mulher pudesse resolver
seu problema, e ele foi acumulando mulheres, ele foi alimentando a cobiça, e quanto mais a cobiça era alimentada, mais Davi tinha mulheres, até que Davi chegou num ponto que os seus olhos estavam tão cegos, o seu coração estava tão tomado pelo pecado, que ele não se importou que a mulher era casada, e nem com as consequências que o seu pecado poderia ter para a sua família. Ele simplesmente se deitou com ela. E quando ele descobriu que ela estava grávida, ele não pensou duas vezes. Ele mandou trazer o marido da mulher, e ele planejou atribuir a ele a responsabilidade pelo nascimento da criança. Agora, olha que coisa interessante, gente. Olha que negócio sensacional. O texto diz que Davi, em primeiro lugar, trouxe Urias e disse para ele, né, volta para tua casa, deita-te com a tua mulher e amanhã te enviarei para a guerra. Qual era a resposta de Urias? A resposta de Urias é, de maneira nenhuma. A arca está no campo de batalha, os homens estão no campo de batalha, Joabe está no campo de batalha, como é que eu vou deitar com a minha mulher na minha casa no conforto? Do meu lado está todo mundo correndo perigo. Dormiu na porta do palácio. Meu irmão, você já passou por esse constrangimento na sua vida? De você saber que você está errado e o caráter exemplar de alguém denunciar a sua vida equivocada? Já passou por esse constrangimento? De você saber que você está todo errado e de repente o caráter ilibado de alguém denuncia o seu pecado? Mas olha que coisa impressionante. Ainda que o caráter exemplar de Urias tenha denunciado para Davi o seu pecado, não causou ele constrangimento suficiente para que ele mudasse de decisão. É mais ou menos o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? A nudez de Adão e Eva constrangeram um ao outro, mas não foi suficiente para que eles mudassem de decisão. Então presta atenção, gente. A gente só vai ver Davi sendo movido em arrependimento quando? Quando a palavra de Deus vem a ele através do profeta e o confronta. Então a palavra do Senhor leva Davi ao arrependimento verdadeiro. Presta atenção, gente, o caráter ilibado de alguém não é suficiente para levar alguém que está dominado pelo pecado ao arrependimento. Pode constrangê-lo, mas ainda assim não é suficiente para mudar as suas atitudes. Davi não mudou. Para piorar, ele tentou embriagar Urias e mandar bêbado Urias para casa. E Urias resistiu à tentativa de Davi. E por final, em função do seu pecado, Davi cometeu um assassinato. Irmãos, olha que nível Davi pôde chegar, porque ele se tornou negligente a respeito do seu coração. Olha que nível Davi pôde chegar, porque ele negligenciou a realidade do seu próprio coração, do pecado do seu coração. O texto sagrado vai dizer para mim e para você que, ainda que entre Davi e Joabe esse acordo estivesse bem estabelecido, e posteriormente Joabe vai usar desse incidente para jogar esse fato na cara do rei, para dizer para ele, eu sei do que aconteceu lá atrás. Ainda que as pessoas não soubessem, ainda que estivesse oculto aos olhos de todo mundo, o texto diz que o pecado de Davi não estava oculto aos olhos de Deus. O último versículo desse texto que nós lemos nessa noite diz o seguinte, irmãos. Diz que o Senhor não se agradou do pecado ou dos atos de Davi. E sabe o que aconteceu com Davi porque Deus não se agradou do seu pecado? Vem comigo para o Salmo 32. Vamos rapidamente aqui ver alguns
sentimentos que passavam no coração de Davi, enquanto ele sabia que a mão de Deus não estava com ele. Olha só, gente, o coração do cara está sujo, e ele administra, né, o seu pecado da forma como pode. Ele usa o acaso como uma desculpa. Ele diz, né, para Joabe: olha, Joabe, fique tranquilo, as pessoas estão na guerra, essas coisas acontecem, né? Elas acontecem. As pessoas em frente da batalha, elas às vezes acabam morrendo, fique em paz. Ainda que Davi, irmãos, tivesse feito de tudo para que, diante das pessoas, ou até para si mesmo, aquilo parecesse tranquilo, a mão de Deus não estava com ele. E olha como o Senhor fazia Davi se sentir. Versículo 1 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Gente, a expressão aqui sugere para mim e para você que é como se Davi tivesse um câncer no seu corpo que o comia vivo. Mas na verdade o câncer não estava no seu corpo, o câncer estava onde? Aonde? Na sua alma, no seu coração. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. É assim que Davi se sentia a respeito do seu pecado, irmãos. Como se ele carregasse um câncer no seu coração. Ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, secando completamente a sua alma. Vem para o capítulo 51. Nós vamos ler esse texto e nós já vamos encerrar. Olha o que Davi diz: Deus, tenha misericórdia de mim pelo teu grande amor, e por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Diga comigo: sempre me persegue. Mais uma vez. Gente, sabe o que significa? É que não importa o que Davi fizesse no seu dia, para que ele tivesse paz, a sua consciência continuava cativa do seu pecado. O meu pecado sempre me persegue. Não importa se Davi se deitasse para dormir, ou se ele se sentasse para comer, ou se ele saísse para passear, ou se ele saísse para fazer qualquer outra coisa. Aquela culpa a respeito do seu pecado, ela estava o perseguindo, ela estava o consumindo, ela estava constantemente com ele. Seguindo: contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tu tens razão em me condenar. Davi não apenas andava como alguém perseguido pela realidade do seu pecado, mas ele andava como alguém consciente de que diante de Deus ele era digno de condenação. Gente, não sei se isso já aconteceu com você.
Na verdade, já deve ter acontecido, né? Mas você se lembra o dia em que o Espírito Santo convenceu você de que você era um pecador? Você se lembra do dia que o Espírito abriu os seus olhos para que você percebesse que você era merecedor do inferno? Imagina viver com essa consciência. Viver o tempo todo consciente de que, se Deus decidir condenar, está sendo justo a respeito do que está fazendo, porque você está em pecado. Davi vivia debaixo desse sentimento de culpa, dessa consciência de culpa. Olha o que ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Eu sei que tu desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como em sopro, eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faça-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que tu esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer, para que eu possa ensinar os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, porque tu não te deleitas e nem te agradas em holocausto, senão eu os daria. Os sacrifícios que te agradam, ó Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Davi se sentia sujo, Davi se sentia esmagado, Davi reconhecia que só Deus poderia livrá-lo do estado no qual ele se encontrava. Que nessa noite, irmãos, a gente possa olhar para a miséria em que Davi chegou e a gente possa se lembrar que isso não acontece de uma hora para outra. A gente possa se lembrar que Davi foi construindo esses passos para que ele culminasse no adultério. Adultério esse que nós vamos ver posteriormente arruinou completamente a sua família, arruinou completamente a história dos seus filhos, arruinou a sua casa. É claro que no meio disso tudo a gente consegue perceber a bondade de Deus, né? Porque é como se a história de Davi ela tivesse começado, né? Como toda narrativa ela começa, ela atinge o seu clímax na aliança, no pacto que Deus estabelece com Davi, e agora ela está decrescendo. Por quê? Porque Deus vai preparar o caminho para o rei que sucederá Davi, o seu filho Salomão. A gente vai ver agora, daqui para frente, por que os outros filhos de Davi não herdaram o reino. Por que Salomão herdou o reino? Porque em função do adultério de Davi, os outros filhos de Davi se tornaram obstinados, loucos, rebeldes, desejaram o assassinato do seu pai. E como uns foram mortos, outros assassinados, né? Como aconteceu uma loucura na casa de Davi, então isso abre caminho para que Salomão assuma o reino, para que Deus escolha Salomão para que ele venha suceder Davi. Mas a gente está vendo uma história que poderia terminar de uma forma tão diferente, porque Davi foi negligenciando os pecados do seu coração. Ela vai terminar de uma forma muito trágica, né? Como um homem que amava a Deus, que temia a Deus, terminando com o seu coração longe de Deus, longe da presença do Senhor. Davi vai terminar a vida dele com o coração dele tão longe, gente, do amor a Deus, tão apegado ao poder, tão apegado a outras coisas, que o texto diz que ele vai fazer um recenseamento no final da sua vida.
Recenseamento esse proibido por Deus e vai trazer praga sobre o povo. O adultério de Davi não custou apenas a morte de Urias, custou a morte de muitas outras pessoas. Urias não morreu sozinho na frente da batalha, ele foi um dos muitos que morreram por causa do pecado de Davi. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque os pecados que nós vamos negligenciando no nosso coração, eles vão acabar vindo à tona. Eles já estão destruindo a nossa alma, mas eles vão terminar de destruir outras coisas, inclusive, às vezes, a nossa família e o relacionamento com outras pessoas. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Qual que é o meu conselho para você? Meu conselho é, meu irmão, não tente vencer o pecado. Jesus já venceu. Quando em tentação, o que você deve fazer, meu filho? Foge. Então, essa é uma dica, amém? Foge do pecado. Foge. Desvia os seus olhos. Desvia mesmo. Lute com todas as suas forças. Jesus diz que aquele que olha para uma mulher com um olhar cobiçoso, ele não vai adulterar com ela, ele já adulterou. Por quê, querido? Porque a cobiça do coração vai resultar em pecado concretizado. Foge do pecado. Não brinque com ele. Não brinque. A pergunta é: o que é que você está alimentando no seu coração quando você assiste uma cena erótica? O que é que você está alimentando no seu coração quando você assiste um vídeo pornográfico? O que é que você está alimentando no seu coração quando você olha para um rapaz ou para uma moça que está se vestindo de forma indecente? Não é a santidade de Deus, meu irmão. Não é. Foge do pecado. Foge. Se você tem problema com dinheiro, foge, meu irmão. Foge. Foge disso. Você tem problema com gula, foge do pecado. Foge. Amém? Segunda dica que eu quero deixar com você aqui essa noite é: não seja pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Não seja. Não seja instrumento de cobiça para outras pessoas. Já parou para pensar que você, pela forma como você se porta, pelas palavras que você fala, pela maneira que você se veste, você pode se tornar instrumento de cobiça na vida de uma outra pessoa? Betseba se tornou um instrumento de cobiça na vida de Davi. Por quê? Porque ela se pôs em um lugar em que o seu corpo poderia ser visto por ele, em que ele poderia desejar o corpo dela, se sentir atraído por ela, ter o seu desejo sexual despertado por ela. Não se pode dessa forma, não haja dessa forma, não se vista assim, não deseje que as pessoas olhem para você com esses olhos. Presta atenção, escuta aqui: o pecado, querido, ele sempre vai gerar destruição, ele sempre levará à morte. Você consegue entender que pela sua forma imprudente de se portar, falo a homens e a mulheres aqui nessa noite, você pode prejudicar uma família, você pode prejudicar a vida de um homem, você pode prejudicar a vida de uma mulher, você pode levar uma pessoa a experimentar de morte, de pecado na vida dela. Não seja negligente a respeito disso. Não seja. Você precisa levar a sério esse assunto. E você precisa, nós precisamos nos portar de tal forma que a santidade do Senhor seja vista e conhecida em cada detalhe do nosso viver e falar e vestir.
Amém, irmãos? Para você estar bem vestido, você não precisa ser vulgar. Você não precisa expor o seu corpo. Não precisa. Se você atrai a atenção de alguém pela exposição do seu corpo, você nunca vai ter o amor dessa pessoa, porque a cobiça vai matar o amor muito antes. Muito antes. Vai matar o amor muito antes. Você nunca vai ter o coração dessa pessoa. Nunca. Que Deus nos ajude a cuidarmos dos pecados, a cuidarmos do pecado no nosso coração. Não esperar que ele chegue ao ponto de se tornar ação, para a gente se preocupar com as implicações dele. Não, que a gente seja antecipado, que a gente comece a perceber as pequenas negligências, e a gente comece a corrigir as coisas lá atrás, para a gente não chegar lá na frente, botar a mão na cabeça e dizer: o que foi que eu fiz? Foge do pecado. Foge. E não se deixe ser instrumento para levar outros ao pecado. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus querido, existe uma oração na tua palavra, ela foi inspirada pelo próprio Davi, Senhor. Foi escrita por Davi, inspirada pelo teu Espírito. E nos últimos versículos dessa oração, Davi diz assim, Senhor, ele diz: sonda-me, Senhor, conheces o meu coração, provas as minhas intenções, provas as minhas motivações, provas os meus caminhos, veja se na minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, a nossa oração nessa noite é: não nos deixe chegar a esse ponto, Senhor. Salva-nos antes, resgata-nos antes, Senhor. Resgata-nos antes, salva-nos antes, alcança-nos antes. Deus, abre os nossos olhos, abre os olhos dos meus irmãos, abre os nossos olhos aqui essa noite, Deus, para a gente perceber a sutileza do pecado, Senhor, que muitas vezes está se apropriando do nosso coração, sem nós nos darmos conta, Senhor Pai. Livra-nos, ó Deus, dessas ciladas, livra-nos de sermos devorados pela tentação, sermos devorados pelo pecado, Senhor. Guarda-nos, guarda-nos, como o próprio Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Senhor, que aqueles que estão aqui nessa noite, sendo tentados, Senhor, aqueles que estão aqui, Deus, passando lutas, Deus, talvez no seu ambiente de trabalho, na universidade, propostas indecorosas, Senhor, talvez, ó Deus, se sentindo atraídos a Deus de forma ilegítima por uma outra pessoa, pessoas que estão sendo, ó Deus, tentadas com propostas, ó Deus, notas falsas, mentiras que precisam serem contadas. Senhor, em nome de Jesus, livra os meus irmãos, livra-nos da tentação, Senhor. Guarda-nos por graça e por misericórdia. Nós te suplicamos isso nessa noite. E que aqueles que estão aqui, Deus, infelizmente, Senhor, já têm vivido uma vida de pecado, Senhor. Deus, que o exemplo de Davi seja luz para os olhos dos meus irmãos.
Deus, que eles possam olhar para o exemplo de Davi e eles possam, Senhor, se dar conta de que caso eles continuem a insistir no seu pecado, isso culminará na sua própria destruição. Nossa oração, Deus, é resgata esses irmãos nessa noite, fortalece-os, coloca-os de pé, livra-os das amarras, das trevas, do pecado, em que eles mesmos se aprisionaram por escolhas, para que eles possam voltar a glorificar o nome do Senhor com a sua vida, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Deus, que possamos sair daqui convencidos pelo Espírito. Nós não aceitamos nenhuma ação de Satanás que traga condenação, culpa, Senhor, porque o teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para nos levar ao arrependimento. A bondade do Senhor nos conduz aos caminhos de vida. Que ninguém saia daqui debaixo de culpa, Senhor, mas debaixo de arrependimento, Senhor, de transformação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê, diga